Fala galerinha do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de História, professor Lucas Henrique falando, bem-vindos. Estamos na semana número 3 do PET, né? Estamos aqui na unidade temática Registros da História, Linguagens e Culturas, né? O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias, né? Eu estou com o livro aberto aqui digitalmente e estou com o meu script aqui embaixo, né? Para a gente não perder o foco, né? Da nossa prosa. Galerinha, nada mais é, né? Que é o tema, as diferentes formas de registro da história e sua contribuição para a preservação da memória. Esse aqui nada mais é do que falar das fontes históricas. Olha que maneiro falar sobre isso, né? Fontes históricas. Tudo que você, tudo que eu, tudo que seu papai, seu vovô, sua vovó, seu bisavô, seu tataravô já fez, né? Os vestígios que ele deixou sobre a terra, entendeu? São registros históricos. Mas aí você pergunta, mas professor, como que seria então? Um desenho que ele fez na parede, pode ser, quando ele colocou um coraçãozinho lindo e uma flecha dizendo, eu amo a sua tataravó. Isso aí é um registro histórico, olha que bacana, é a história. É muito bom isso aí. Os historiadores, né, eles usam muito desses vestígios deixados por pessoas de outrora para verificar como que eram os seus hábitos, como eram suas rotinas, como eram seus afazeres, como que era a sua convivência, como que funcionava esse grupo social. Tudo isso aí permite, né, os historiadores estudarem, né? Eu coloquei aqui o que são essas fontes históricas, então, né? É tudo que foi produzido pelo homem ao longo dos séculos, né? Que o seu pai, sua avó, sua tataravó fez, entendeu? Toda essa marca, esse registro, esses vestígios, né, são utilizados assim como eu já disse, né? Sem isso, sem utilizarmos disso, seria impossível ter uma narrativa, contar uma história, saber a história do ser humano sobre a Terra. Como é que a gente ia saber, né? O ser humano nasce, cresce, desenvolve, morre, mas não tem uma história porque não sei o que ele deixou para trás, quais foram os seus registros, né? Isso é interessante, né? Hábitos, atividades, costumes, tudo isso aí vem dos registros históricos, né? De onde surgiu a escrita, de onde o ser humano veio, né? Quando ele se tornou sedentário, tudo isso aí você começa a pegar com os vestígios deixados pelo ser humano. Por exemplo, a gente fala da idade neolítica, né? Da era neolítica, né? Da pedra polida, você começa a achar vestígios de pedras, né? Da cerâmica, não da cerâmica, esqueci fugiu o nome, cara, fugiu o nome agora, das ferramentas, né, de ferro, de aço, que seja, né, que eles usavam da época. Você acha esses vestígios, você já começa a entender, naquele período eles faziam, né, a caça dessa forma, eles moravam em tal lugar, eles buscavam estar próximo da água, né, por conta da irrigação, da lavoura e por aí vai, né, de beber água para sobrevivência, né, tudo isso aí. Você começa a entender os hábitos, por que o ser humano foi se desenvolvendo dessa maneira. Você tem um exemplo aqui, siderúrgica. A palavra é siderúrgica, né? Cerâmica siderúrgica, né? Que está falando de ferro, aço e assim seja, né? As fontes podem ser de diferentes naturezas, né? Podem ser visuais, então está escrito aqui, ó, fotografias. Eu sou daqui de Minas. Imagina só, a gente vai na casa das pessoas, né? Às vezes você vai numa roça, num sítio, numa chácara, costuma ter aquelas fotos mais antigas de casais, né? Como que era naquele tempo, como eles tiravam fotos, como eles se trajavam, como era a barba, como era o penteado, o cabelo, como usavam o óculos, se usavam ou não, né? Esses relatos, é muito bacana, né? As pinturas, como eram ornadas as casas, você vê uma casa mais antiga, né? Os detalhes pequenininhos das janelas, das portas, dos corrimões, o que vocês acham? Ou corrimãos? Português aí, hein?
Que mais? Desenhos na parede, as pinturas rupestres. Olha só que legal, bem bacana. E as escritas também, né? Como falei, as cartas, como que eram as cartas da vovó para o vovô, do vovô para a vovó, como eram as cartas da Segunda Guerra Mundial, os soldados que se arriscavam nos frontes de batalha, o que eles escreviam para suas famílias, para suas amadas, né? Os bilhetes, os diários. Esse diário é bem interessante, que a gente fala novamente da Segunda Guerra Mundial e lembra da Anne Frank, né? Judia, que sofreu na mão dos nazistas, os orais, os discursos, as lendas, entrevistas, né? O que sua avó conta. Nossa, porque no meu casamento aconteceu assim assado, naquele tempo não tinha internet, não tinha Uber, não tinha iFood, eu estava com fome, uma vizinha me ajudou, ela veio com um carrinho de mão, naquele tempo servia-se tal coisa para comer. Entende? Você começa a entender que naquele período do tempo era uma forma de existir, de fazer, de ser, né? Diferente de hoje, que nós temos maiores facilidades. Por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês, eu estou utilizando o laptop e estou usando o celular, usando aqui o Wi-Fi para postar isso aí num canal de YouTube, e vocês têm a facilidade de pausar, ouvir e escrever aquilo que eu estou falando. Olha que bacana, é uma coisa que não tinha no tempo do tataravô. Legal, né? Cultura material também. Você descobre como é que o pessoal brincava, fazia naquele tempo, né? Brinquedos, os ferramentas, as roupas, né? Os ternos, como é que a galera saía naquele tempo para ver as suas amadas, né? Era muito legal. Ternos, sapatos, os perfumes, né? O corte de cabelo, não se usava barba grande e por aí vai. Tudo isso aqui está escrito também aqui na apostila do PET, viu, galera? Nós vamos para a correção das atividades, né, lá. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Olha só, justifique sua resposta, né? Porque sem elas, né, sem as fontes históricas, não haveria história. Simples assim, né? É necessário ter essas fontes históricas, saber esses vestígios para você entender como que era, como funcionava outrora, como funcionava, né, naquele tempo. Como funcionava a rotina, né, o hábito das pessoas e por aí vai, né? Então é isso aí, vamos lá, podem justificar, escreva isso aí bacana, página 72. Número 2, identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos, informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre a sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás de simples elementos. Olha que interessante. Eu vou citar um exemplo meu, da minha família, de familiares. O meu avô paterno, ele tinha um hábito de tirar fotos naquele tempo, né? O vovô era comerciante, naquele tempo ele conseguiu descolar uma câmera, então fatos que aconteciam aqui ainda na cidadezinha, ele fotografava. Então é legal porque você vê a antiga igreja matriz, você via o hábito, o vestuário das pessoas, né? Casas antigas, detalhes, né? A alimentação, né? O pessoal trabalhando na roça, como que era o trabalho, o que eles usavam, como eles iam para o trabalho e por aí vai, né? Então, assim, qual o valor desse objeto para você? Essas fotos, né? Tem um valor imenso, né? Não tem como mensurar financeiramente, porque é uma coisa sentimental, né? O que um parente seu, né, viveu, fez, né, em outros tempos, é bem legal isso aí, né? Você de casa, busque alguma coisa, converse com seu pai, com sua mãe, vovô, vovó, né, titio, titia, se eles têm algo assim de antigo, pode ser uma foto, pode ser uma carta que o vovô, a vovó mandou um para o outro, para o bisavô, o que seja, passaporte, quando eles chegaram no Brasil, caso tenha algum gringo na família, né? Qualquer coisa, fato histórico, é bem legal isso aí, né? E o número 3, leia a letra da música a seguir, que pode ser usado como fonte histórica, né? Canto das Três Raças, Clara Nunes, né? Ninguém ouviu
um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Só as estrofes, galera, você já percebe que é uma música diferente. Vocês veem hoje em dia as músicas com essas estrofes, já é mais difícil, né? As músicas hoje já são mais diferentes, tem mais batidas, né? É uma coisa mais diferenciada. Então você percebe que é uma fonte histórica essa música, né? Dessa cantora. Quem não conhece a Clara Nunes, entre no Google, né? Aí no YouTube vai descobrir um monte de músicas interessantes dessa ótima artista brasileira, né? Que passou aqui pela nossa terra, né? E que deixa saudade, que deixou vestígio de ótima qualidade, ok? É possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela nos revela sobre o seu passado? Justifique a sua resposta. Então, pessoal, só prestar atenção a relação a isso aí, ó. Qual a intenção da sua produção? Qual que era a intenção dela ao falar da luta dos inconfidentes, dos índios, do negro, né, do cativeiro, né? Então, vamos lá, escreva isso aí que eu conto com a resposta de vocês. Galera, forte abraço, bons estudos e espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha aí se curtiu. Um abraço e fui!